Olá, meu nome é Ângela e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. O livro que eu vou falar hoje é Uma Solidão Ruidosa, do escritor tcheco Bohumil Hrabal. É um nome assim que eu precisei treinar porque é bem complicado, assim como o nome do protagonista. Então isso aqui é uma história bastante interessante para quem gosta de livro. Isso aqui é uma obra-prima. Eu fiquei encantada com esse livro a primeira vez que eu li, e é o tipo do livro que não sai da gente. É um livro que você lê e pode voltar e ler outra vez, e pode voltar e ler outra vez. São percepções bacanas a cada vez que você volta para uma releitura. É um livro muito curtinho. Eu comprei esse livro, li correndo, dei para o Yuri e resolvi comprar para mim, tal a fascinação que eu fiquei por essa história. Isso foi uma indicação do Bruno Rodrigues, que ele é livreiro da Travessa. E uma vez eu fui até a livraria e estava na banca do livreiro, só tinha um exemplar, comprei e dei. Quando eu fui lá já tinham outros exemplares e aí finalmente esse aqui é o meu, todo marcadinho do jeito que eu gosto. Mas então vamos à história. O Hantal, que é o protagonista, ele é um operário da antiga Tchecoslováquia, que parece que esse livro foi publicado em 1976, que foi o finalzinho da vida do autor. E esse livro, quando ele foi publicado, parecia que ele tinha sido escrito durante os anos de ditadura, porque todos os livros parecia assim que o governo confiscava e mandava queimar e mandava terminar com as obras. Bom, enfim, ele é um catador de lixo e ele trabalha prensando papel na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, que depois veio a ser dividida em duas repúblicas, né, a República Tcheca e a Eslováquia. Bom, então ele vai prensando papel e depois ele vai separando algumas obras. À medida em que ele vai prensando, ele vai separando para eles e ele vai citando isso. Então, uma das percepções dele é que a educação dele foi feita de maneira muito inconsciente, porque ele vai prensando, vai lendo e aquilo vai enxertando sem ter uma linearidade, uma temporalidade. Não, ele vai colocando aquilo para dentro e vai recitando. E ele mistura as coisas. A gente não sabe até que ponto é a ideia dele e a ideia do autor, né, que ele cita. Então, tem umas passagens assim do livro que eu achei bastante interessantes e eu separei aqui para ler. Logo no início do livro, ele diz assim: sou um cântaro cheio de água mágica e pura. Basta me curvar e um jorro de lindos pensamentos flui. Minha educação ocorreu tão inconscientemente que não consigo dizer bem quais pensamentos vêm de mim e quais vêm dos livros, mas foi assim que fiquei em sintonia comigo e com o mundo ao redor desses últimos 35 anos. Pois quando leio, não é apenas ler o que eu faço. Eu jogo uma linda frase na boca e a chupo como uma bala de fruta, ou a sorvo como licor, até o pensamento se dissolver em mim feito álcool, infundindo-se no cérebro e no coração e atravessando as veias até a raiz de cada vaso sanguíneo. Então você imagina começar um livro com essa descrição sobre o ato da leitura dele e da apreensão das ideias que estão nos livros, né? Mais adiante ele cita tem outra citação dele, porque ele sempre fala dos 35 anos que ele vai prensar papel. Paralelamente aos 35 anos de apertar os botões vermelhos e verde na prensa hidráulica, passei 35 anos bebendo cerveja. Não que eu goste, não, detesto bêbados. Bebo para me obrigar a pensar melhor, para ir ao âmago do que leio, porque o que leio, leio não por diversão, ou para matar o tempo, ou para adormecer. Eu que vivo numa terra
que sabe ler e escrever há 15 gerações, bebo para que a leitura me impeça de cair no sono eterno, que cause delirium tremens, porque compartilho com Hegel o ponto de vista de que um homem de coração nobre ainda não é um nobre, e nem um criminoso é um assassino. Se eu soubesse escrever, escreveria um livro sobre as maiores alegrias e tristeza do homem. Foi nos livros que aprendi que os céus não são caridosos, nem os céus, nem qualquer homem sensato. Não é que os homens não desejem ser caridosos, é que isso agride o bom senso. A percepção dele do livro é tão interessante que tem aqui: se um livro tem algo a dizer, ele queima com uma risadinha silenciosa, pois todo livro que preste se projeta para fora de si. Então ele fala isso sobre a questão de queimar os livros para exterminar o pensamento. Então, se o livro tem algo a dizer, ele queima com uma risadinha. Então, o livro é muito interessante. E tem uma outra passagem dele aqui também que eu acho bárbara. Consigo ficar no meu canto porque nunca estou solitário, mas apenas sozinho, vivendo a minha solidão densamente povoada, uma farândula de infinito e eternidade. E o infinito e a eternidade parecem gostar de tipos como eu. Essa é a percepção que eu tenho quando eu estou com o livro. Eu nunca estou solitária, eu nunca estou sozinha, está sempre acompanhado, né? De muitas ideias muito bacanas. Então ele vai prensando o papel e ele faz os fardos com imagens, porque ele também recebe para jogar fora algumas figuras de pintores, né? E aí ele vai arrumando os fardos direitinho. Tem uma passagem que retrata isso, eu achei bastante interessante. Tá aqui. Certa tarde, o pessoal do matadouro me trouxe um caminhão cheio de papel sanguinolento e de caixas empapadas de sangue, engradado após engradado daquele troço que eu não podia suportar, porque tinha aquele cheiro doce enjoativo e me deixou tão ensanguentado quanto um avental de açougueiro. À guisa de vingança, eu piedosamente botei um elogio da loucura de Erasmo de Roterdã aberto no primeiro fardo, um Dom Carlos de Friedrich Schiller e no segundo, e para que o verbo possa se fazer carne sangrenta, um esse homo do Nietzsche. Eu achei essa passagem aqui bem sarcástica, assim, bem bárbara, né? E aí ele vai contando como que ele faz essas prensas durante 35 anos. E ele vê o homem sendo substituído por máquinas mais, digamos assim, mais eficientes, né? E ele tem a pretensão de, quando se aposentar, comprar uma prensa, ele e o tio. Então ele guarda dinheiro para isso. Mas ele vai vendo as coisas se movimentarem e pessoas que não ligam para aqueles livros, para aquelas obras-primas, tratarem os livros de qualquer forma e jogar fora. Ele não, ele seleciona as obras, né? Então ele tem um acervo fantástico na casa dele, separado de acordo com o gosto dele. Então ele tem Kant, ele tem Hegel, ele tem Aristóteles, ele cita Platão, ele cita grandes personagens e de forma, claro, que inconsciente, né? É bastante interessante, porque quando você lê esse livro aqui, que é tão curtinho e é tão denso, ele vai retratar essa situação da antiga Tchecoslováquia e como é que eu vou dizer? Esse enclausuramento, né? E a parte que eles condenavam de cultura, de ideias, de tudo, sendo relegado a um porão. Eu tive a oportunidade de visitar Praga, exatamente onde faz a passagem do livro, que é uma das cidades mais bonitas do leste europeu. Praga, a Tchecoslováquia, Praga, né, a capital da República Tcheca agora, né? A República Tcheca já foi inserida na comunidade europeia, né? E graças a isso, logo depois que aconteceu esse conjunto, né, e que foi inserida, houve a enchente do rio Dresden, e Praga
foi atingida, e se não fosse o dinheiro da Comunidade Europeia, não teria sido reestruturada em tão pouco tempo. Uma das cidades mais lindas que eu já conheci, até digo assim, quem vai visitar a Europa, conheça Praga por último, porque corre o risco de não achar mais nada bonito. E da primeira vez que eu fui a Praga, eu tenho uma coisa aqui que é bem bacana, eu tenho o visto, coisa que não se precisa mais, né? Então esse visto aqui foi, eu acho que foi 2000, acho que foi 2000, e ainda precisava do visto. Se você chegasse, né, na República Tcheca sem esse visto aqui, você voltava do meio do caminho porque não andava. Eu até tenho um amigo que ele pegou um trem de Londres para visitar Praga com os amigos, chegando lá eles não tinham visto, voltaram. Então, quando eu fui ainda tinha... Hoje em dia você pode ir para Praga, não tem problema. E só para questão assim de florear um pouquinho o texto do livro, né? Para quem não sabe, foi na República Tcheca, ou na antiga Tchecoslováquia, que nasceu a cerveja, ao contrário do que as pessoas possam imaginar. Na República Tcheca existe uma cidade chamada Budweiser e uma cidade chamada Pilsen. E é uma cerveja das mais encorpadas assim que eu já tomei em Praga. Bom, enfim, e ele fala dos amores dele, né, da cigana e da menina, enfim. Isso aqui eu até achei bacana, assim, mas para mim o livro me cativou porque quem gosta de leitura, quem gosta de um bom livro, vai se sensibilizar com a forma como ele trata o livro, o carinho que ele tem com que as pessoas no livro ele tem que se projetar para fora de si. E é isso mesmo que eu vejo cada vez que eu pego um livro, né? Ele sempre se projeta em ideias, em continuidades, em percepções. Então a minha dica para os amantes do livro e da boa literatura, Uma Solidão Ruidosa, do escritor tcheco Bohumil Hrabal, e A Vida de Hanta, que é o catador de livros e que tem um enorme amor pelas coisas que ele pega e junta um acervo enorme no pequeno cantinho que ele mora, escuro, úmido, cheio de ratos, etc. Mas ele guarda as obras. Então tá aqui, eu espero que você goste da leitura porque vale muito a pena. Obrigada, Bruno, por essa incrível citação, esse encaminhamento aqui, e realmente foi uma grande surpresa. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, deixa seu comentário, me diz se você já leu esse livro, qual foi a percepção que você teve, e se puder, assina o canal. Obrigada, tchau!